futebol que mais me irritam, cara, é time que não compete. O que mais me irritam? Sabe, tipo bunda mole, time que fica chegando com o pezinho fofo em dividida, sabe, time que não, jogador que não mete a bunda no chão pra dar um carrinho, time que não vibra em campo. Mas que porra é essa do Cruzeiro ontem, cara? Que marmota é aquela que aconteceu ontem? Porque é o seguinte, nós não estamos falando de um time em formação, não. Exato. Nós não estamos falando de um time que tem um treinador que acabou de chegar e que fez mudanças drásticas a ponto de você apontar e dizer, pô, peraí, mas é que ele tá tentando o quê? Outra coisa, antes do jogo, falamos aqui que a pressão... gente, peraí, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio antes de falar, pô, mas já tá fritando. Não tô fritando, não. Calma que eu vou chegar lá. Nós falamos antes dos jogos contra Atlético e Botafogo, nós falamos aqui e lá na TV. O Tite sofrerá uma pressão grande, e isso é natural, porque ele tá pegando uma carga de um trabalho muito bem feito do Léo Jardim, que conquistou treinador, que conquistou dono do clube, conquistou torcedor, conquistou todos os funcionários do clube, conquistou todo o grupo, todo mundo corria pelo cara, então, e o cara resolveu ir embora. Então, se ele resolveu ir embora, não dá pra apontar o dedo pra direção e dizer, bom, a direção não soube manejar isso aí e mandou ele... Não, ele que quis sair. Aí, vamos lá, chega o Tite, a gente já esperava pressão pra cima do Tite. Aí o Tite começa o trabalho, o time não começa a render, mas pior, é postura de jogador em campo. Não dá, cara. O Fabrício Bruno tá de sacanagem de pisar fofo em dividida. O Jonathan Jesus parece que a cabeça dele tá na Rússia. Irreconhecíveis. Cara, irreconhecíveis. O Matheus Pereira ontem em campo, perdido, cara, sem saber o que fazer. E o Cruzeiro ainda seguindo altamente dependente, o Caio Jorge chegar lá e brocar, né? Sem falar a desatenção. A palmolice desse time em campo ontem, já um negócio inacreditável. A vergonha, o vexame que o Cruzeiro deu e a humilhação que sofreu, gente. E o a mental primeira derretido. rodada, é isso aí. O mental derretido depois do primeiro gol. Depois do primeiro gol. Isso não pode acontecer. Gente, não acontecia. Eu cheguei aqui hoje e confundi, acho que foi o Dani, não sei se foi o Guilherme que me disseram, não, esse foi o primeiro gol. O primeiro gol foi da cobrança de lateral. 5 jogadores do Cruzeiro na marcação de um jogador do Botafogo, estão fazendo fila. O Danilo cabecear na marca penal, escolher canto pra cabecear e todo mundo olhando o Botafogo tramar. Que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira. Sinceramente. E gostaria de ouvi-los. Um ponto importante que você falou aí a respeito de fritura, e a gente tá aqui para fazer fritura, né? Quando a gente fala a respeito do trabalho do Tite. É um trabalho inicial, pelas redes sociais eu tenho visto muitos torcedores do Cruzeiro, uma parte da torcida do Cruzeiro muito contrariada com essa situação, e eu compreendo a revolta dos torcedores. Porque quando a gente pega para fazer um paralelo, sobre o trabalho inicial do Jardim e o trabalho inicial do Tite, a gente tem que pensar da seguinte forma. O Leonardo Jardim, ele pega um time destruído, uma terra arrasada. Posso usar terra arrasada, Valor? Totalmente. Pro trabalho do eu diria que até uma terra infértil. Um trabalho assim, inexistente, deixado pelo Fernando Diniz. E aí ele tem que recomeçar um trabalho, ele tem que construir tudo que ele construiu com o Cruzeiro. O Tite, ele pega um trabalho, uma casa pronta. Vamos pensar em questão de alicerce, de construção. Ele pega uma casa onde que ele tem que simplesmente fazer uma manutenção, ter um cuidado com essa casa. E nesse primeiro momento é de se assustar o que a gente tem visto do Cruzeiro. Vamos pegar só como exemplo o técnico do Botafogo. Vamos pegar o técnico do Botafogo. O Botafogo está passando por uma crise institucional, com as situações que eles têm vivido lá externamente, né, de forma externa dentro do clube, fora das 4 linhas, quando eu digo isso. E o Martim Anselmi conseguiu dar a esse time uma cara diferente daquela que a gente estava vendo com o filho do Ancelotti, o Ancelottizinho. E é apenas o 3º jogo dele com o time titular. É apenas o 3º jogo dele. E a gente olhar para... Aí eu fico pensando, eu devo elogiar mais o Botafogo ou criticar mais o Cruzeiro? Criticar mais o Cruzeiro. Então, mas o que a gente viu ontem do Botafogo, eu posso elogiar, se essa mesa redonda aqui, se esse bate-papo nosso
fosse no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que as pessoas lá estão elogiando o curto tempo do Martin Anselmi, que ele tem conseguido dar uma cara para essa equipe do Botafogo. Mas quando eu falo isso, eu tô puxando a orelha também do treinador do Cruzeiro. Porque o que a gente viu na temporada passada não tem nenhum rabisco do que é feito hoje. Então é preocupante e é muito preocupante esse momento do Cruzeiro, Valuzão. É isso, Elton. Bom dia para você, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a quem nos ouve. O Cruzeiro, para falar do jogo de uma maneira geral, ontem no primeiro tempo foi um primeiro tempo... eu não vou falar que foi um bom primeiro tempo não, tá? Mas o primeiro tempo dá para você falar minimamente que existia um time dentro de campo. Existia um time dentro de campo. O Cruzeiro tem um gol, para mim, bem anulado, do Caio Jorge aos 21. O Cruzeiro sofrendo muito com bolas levantadas na sua área. Detalhe, né? O Tite começou com uma escalação que... Eu gostei da escalação que ele começou o jogo, das duas alterações que ele faria. Eu tinha falado aqui durante a semana que eu faria 3, né? Ficou faltando para mim o Arroio do lado... Não tiramos o Christian, não? Tiramos o Wanderson, não? Na escalação não, é porque nossa. Cada um fez uma coisa e eu fiquei com o Valu no Fagner. Eu coloquei o Christian do lado do Romero, coloquei o Fagner, o Gerson e o Arroio. Né? Ele manteve o Lucas Silva... Você tirou o Lucas, né? Ontem na sua escalação. Tirei o Lucas Silva e coloquei o Arroio. Enfim, depois... O Cruzeiro ali aos 40 minutos da primeira etapa, 41, o Wanderson perde perde assim, né? É uma oportunidade num cruzamento bom do Gerson de 3 dedos. Aliás, o Wanderson entrou e saiu do campo sem saber o que ele estava fazendo ontem à noite no Newton Santos. E aos 43 o Caio Jorge perde uma grande oportunidade também. Bom, o segundo tempo foi o que aconteceu na Arena a partir dos 11 no Clássico. Só que ontem o destino não foi tão agradável com o Cruzeiro e o Botafogo conseguiu converter. A gente falou, mais letal. Eu falei aqui até, inclusive, não vou esquecer, os 20 minutos do Cruzeiro no Clássico, dos 22 aos 42, né? O Cruzeiro poderia ter tomado os 4 gols que tomou ontem, só que ontem tomou, porque o Botafogo realmente foi bem mais letal. E é um time que não tem nada. A gente olha para o campo e, de fato, tá tudo resetado neste momento. Não sei ainda em que pé o Tite, a comissão técnica, vão conseguir resgatar algo do que foi criado. É uma derrota humilhante, o Cruzeiro deu um vexame, é uma derrota vergonhosa, a maior derrota, né, desta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perdia por 4 gols de diferença desde 3 de novembro de 2012, quando foi goleado pelo Santos de Neymar, aquele jogo do Independência, o jogo das Palmas. Para mim seria muito simples colocar toda a responsabilidade no técnico Tite. Eu não vou fazer isso porque eu acho que é olhar o futebol de uma maneira muito simplista. Das coisas que eu posso apontar do Tite, ele já admitiu ter errado o planejamento com relação ao início, né, que deveria ter utilizado mais os jogadores pela questão do ritmo. O Tite continua insistindo com a saída com 2 zagueiros e um lateral. O Cruzeiro, para mim, não vai virar dessa forma por conta da característica dos zagueiros. Muitos dos passes errados do Fabrício Bruno é porque o Fabrício Bruno tem várias valências, mas a saída de bola não é uma delas. Se ele tivesse essa capacidade, ele não teria ido para o banco no Flamengo, para o Léo Pereira e para o Léo Ortiz. O Tite continua insistindo, aí é uma coisa que está na conta dele, com essa saída 2 zagueiros e um lateral. O Cruzeiro é um time que estava muito condicionado a sair com um volante entre os zagueiros. Eu acho que não seria feio para o Tite, quem sabe, repensar esse tipo de saída. A gente viu ontem no primeiro tempo, quando teve algo parecido com o time, né? A dificuldade que o Cruzeiro tem de fazer essa transição. E era um dos pontos fortes que essa equipe conservava. Isso não existe mais. A pressão do Cruzeiro é muito mal feita. Os jogadores correm para frente. Você correr para frente é diferente de você fazer uma pressão coordenada. E isso acaba gerando espaço entre Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e Wanderson. Ontem Gerson e Wanderson. Fica um espaço muito grande para Lucas Silva, Lucas Romero, Kaique, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e ontem Fagner. A gente passou a ver um Cruzeiro correndo atrás e correndo muito para trás, longas distâncias solitárias, como no segundo gol. Segundo gol inacreditável, como uma comissão técnica permite um time que tem 3 substituições para fazer, com um jogador a menos, bater o escanteio daquela forma. Como é que você avalia? Até foi uma discussão antes do programa aqui,
de terem dito que não, que a comissão não mandou. Você vai falar daqui a pouco. Deixa eu só falar da Mapa do Carro aqui, porque é o seguinte, a Mapa do Carro vende seu carro em até 60 minutos, mesmo que financiado ou com débitos, o pagamento é feito à vista, é no Pix, e a parte burocrática fica por conta da Mapa do Carro. 5 andares, mais de 150 profissionais para te atenderem. Quer ir até o local? Mário Werneck, entrada do Buritis. E se você quiser ligar ou chamar no WhatsApp, 99430-0882, 99430-0882 ou mapadocarro.com, Valuzeiro. Te convence de que a comissão não mandou bater o escanteio que gerou gol? Não me convence, é uma comissão muito experiente, né, para esse tipo de situação. E aí, eu já falei aqui de algumas situações do Tite que eu enxergo, HG. Ontem, para mim, faltou mais convicção para colocar o Christian na vaga do Lucas Silva, porque ele substituiu o Lucas Silva novamente antes da metade do primeiro tempo. E me parece um Tite que já vai tirando camadas desse elenco, tá? Ele falou de vamos ver a personalidade do elenco para reagir. Ele começou com William e Christian no banco. Me parece que aquele discurso do Tite de maior respeito, ele não estou falando que ele está desrespeitando o elenco, mas sabe, aquelas camadas, me parece que o Tite está bem propenso a deixar isso de lado. Os jogadores não estão dando nenhum tipo de resposta, aí é a parte que eu coloco também. Os jogadores são, aliás, no dia de ontem, HG, eu coloco até o departamento de futebol, a diretoria do Cruzeiro como um todo, porque eu não estou falando que foi isso. Para mim é inadmissível um jogador entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com a situação que o Kaique entrou ontem, tá? Ele não foi o principal alvo da derrota, mas eu estou falando o seguinte, o Cruzeiro hoje, alguém precisa de falar dentro do Cruzeiro para o torcedor, porque ontem apenas o Tite falou, o Pedro Júnior estava no Nilton Santos, o Spindel também estava por lá. Vejamos se a venda do Kaique será concretizada hoje. Reunião acontece, inclusive, agora pela manhã ou à tarde, Guilherme? Não sabemos se agora pela manhã ou à tarde, do pai do Kaique com o Cruzeiro e tal. Possivelmente já para uma decisão final. E para finalizar, o Cruzeiro, ele demonstra que não é um elenco. Este elenco não é vencedor no Cruzeiro. Tem jogadores que já venceram pelo próprio Cruzeiro, como o Lucas Silva e o Lucas Romero. Tem o Cássio que venceu no Corinthians. Tem o Fagner que venceu no Corinthians e o Gerson que venceu no Flamengo e o Fabrício Bruno. Mas aqui no Cruzeiro não é um elenco vencedor. Um elenco vencedor, HG, ele também fala ao seu torcedor depois de duras derrotas, depois de derrotas vergonhosas, vexatórias e humilhantes como a de ontem. Ninguém falou na zona mista. Então, até nesse aspecto, esses jogadores mostram que ainda não estão prontos para serem vencedores no Cruzeiro. Virtual Autopeças é a maior do Brasil, atende as maiores frotas do Brasil. E aí eu tô falando das grandes locadoras do país que compram da Virtual Autopeças, exatamente porque temos o maior centro de distribuição e por isso temos o maior volume de vendas. As grandes frotas, principalmente aqui de Belo Horizonte, das mineradoras, das grandes empresas, então Belo Horizonte, região metropolitana e o interior, todo mundo compra da Virtual Autopeças. Então, se você tá ligado com a gente, precisa de peça para o seu carro, utilitário ou de passeio, coloque no seu telefone, na sua agenda, o número da Virtual, 34180705. 3418-0705. Isso é Virtual Autopeças. Precisou de peças, não tem que fazer pesquisa no Google, não. Vá direto a quem tem no estoque. 3418-0705. Falei de Virtual Autopeças. Ô Galante, pelo que você conhece do Tite, pelo que a gente conhece do Tite, tá desenhado um Cruzeiro daqui a... não sei se já no final de semana, porque o Cruzeiro precisa ganhar pelo campeonato estadual, embora não seja prioridade, mas a gente sabe que a pressão também, ela tá no campeonato estadual. Tá desenhado um Cruzeiro mais pragmático, que é aquele Cruzeiro que o Tite, aliás, que é aquele estilo que o Tite sabe trabalhar daqui a pouco? Bom dia, senhores. Assim, tá, o microfone tá desligado. Aí, abriu. Agora sim. Bom dia, senhores, bom dia a todos. Olha só, é engraçado a gente vir aqui, né, tão pouco tempo depois que termina o Campeonato Brasileiro, e o mesmo time do Cruzeiro praticamente estava em campo ontem, né? Exceção do Gerson que entrou. E a gente vê um futebol tão diferente, né? Ninguém fala que era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que em vários momentos encantou o torcedor e criou até uma expectativa que o time poderia chegar até o título brasileiro, né? Como pode haver uma mudança? E aí,
quando o Tite foi anunciado, há umas 2 semanas para trás, lá nos Donos da Bola, eu comentei. Meu único medo é o Tite poder estragar esse time do Cruzeiro com algumas concepções que ele tem. Mas todo mundo foi unânime em dizer que ele daria prosseguimento... Mas você acha que o culpado é o Tite? Calma, vou chegar lá. Aí todo mundo falou que ele daria prosseguimento ao estilo do Jardim, que seria uma transição até tranquila pela maneira com que ele pensa. Cara, não foi nada do Jardim ontem. O time do Cruzeiro hoje, é totalmente ontem, diferente do que é o Jardim. Não só ontem. Eu acho que nesses jogos até agora, nada que a gente viu... Cara, ele conseguiu fazer com que o Fabrício Bruno Cara, o primeiro tempo contra o Atlético não foi ruim, não. Não quer dizer que... Mas eu não tô falando de ser ruim. Eu tô falando de ser como era o time do Jardim, que Mas ele tinha muito mais controle de bola, ele era um time que tinha muito mais imposição em campo. Cara, o Fabrício Bruno, que tá disputando uma vaga pra Copa do Mundo. Muito mal. Muito mal. Mas como pior que partida dele com a camisa do Como o Cruzeiro? cara pode ficar tão mal assim de um dia pro outro? Eu acho que... Aí a gente fala naquele negócio do percentual do treinador, né? Cara, ele não tá conseguindo tirar agora o que esse time, o que esses jogadores podem entregar. Mas eles já mostraram o que eles podem entregar. Aí entra a coisa. Mas aí eles teriam que jogar automático, não? Porque eles mostraram isso tudo ano passado. Não, mas é porque aí eles estão tentando fazer algo que o Tite tá pedindo, que talvez não seja algo que eles têm, que seja o melhor que eles então, podem fazer. Então o treinador é mais de 30%? Eu acho que hoje, por exemplo, falou bem, eu acho que os jogadores têm um percentual, tem na hora que você vira e fala assim... erram passes fáceis, uma displicência, uma falta de entrega em alguns momentos, dá carrinho. O primeiro gol, você tem que jogar esse cara na lateral na hora que ele passa no meio de 5. Alguém tem que chegar jogando ele na lateral. Mata então, a jogada. isso é problema dos jogadores. Agora, na hora que você vê. Postura é problema do jogador. Agora na hora que você vê o time. Foi o que faltou ontem. Não encaixar, sendo que ele já tinha um encaixe, pra mim é o treinador. Porque esse time já tava no automático, Elton. Entendeu? Era no automático. Peraí. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Eu tô achando que vocês estão tratando o 4-0 com muita naturalidade. Desde 2012. Sinal da alerta, desde 2012. Alerta, Mas... Desde 2012 que o Cruzeiro não sofria 4 gols. E vocês estão aqui rebolando no estúdio que nem o Cruzeiro rebolou em campo ontem. Peraí, gente. Os caras. Peraí, o Valu já falou vergonha, vexame, já foi usado todas as palavras. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês alerta. aqui. Vamos lá. Os caras querem o quê? Os caras querem salário em dia? Toma. Os caras querem estrutura? Toma. Os caras querem investimento? Toma. Os caras querem a melhor equipe médica, que foi inclusive destaque no... Toma. Que é um aspecto de fisiologia de ponta. Hoje a estrutura do Cruzeiro, quem conhece é que me disse. Eu não conheço, nunca fui no Palmeiras. Diz que é melhor que a do Palmeiras. Você quer um investimento que foi feito? Você quer tudo entregar? Você quer a manutenção do Caio Jorge? O não pro Flamengo, os nãos pro Flamengo? Toma. Você quer a renovação com o Matheus Pereira e o aumento de salário? Toma. Você quer tudo que pôde ser feito, foi feito. Aí o time entra em campo rebolando. HG, eu só não vou me exaltar sacanagem. No tom de voz, porque não tem necessidade. Eu usei humilhação, vexame e vergonha. Mas eu cobrei. Aí parece que vocês não estão nem aí. Eu cobrei. Parece que foi natural tomar 4. Eu cobrei jogadores, técnico Tite, toda a diretoria de futebol do Cruzeiro, do Pedro Lourenço ao Spindel. Não sei mais o que você quer, assim, que seja de... Deixa eu perguntar o Cruzeiro uma coisa. está em crise. Até o Bruno Spindel teve culpa ontem nos 4-0? Óbvio que tem. Para com isso, Valor. Óbvio que tem. Ele não pode deixar um jogador... Para com isso. Ele não pode deixar um jogador que está na situação do Kaique... O Cruzeiro não pode entrar em campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com um jogador na situação que entrou o Kaique. Isso é a minha opinião. A sua opinião eu respeito. Agora deixa eu fazer essa é a minha opinião. Valor, deixa eu te fazer uma pergunta. E o Cruzeiro está em crise, HG. Hoje é Peraí. Você brigou comigo anteontem. Você brigou comigo anteontem. Deixa eu te explicar. Ontem teve um jogo 4-0. Mas eu quero dizer o seguinte, Valor. Mas mudou assim de um dia pro outro. Já tava estreia no Campeonato Brasileiro. Tá bom. Você podia achar que tava em crise. Então se fosse 2-0 só ontem, não ia ser crise. Ô, Breno. Você acha isso? Quem gosta de brincar aqui, não, ninguém tá brincando, palhaço já é você. Eu faço jornalismo sério. Não é isso, não. Peraí, só. Eu tô falando de jornalismo sério. Não precisa de gritar, não. Peraí, abaixa o seu tom comigo, abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Tá bom? Você abaixa o seu tom pra falar comigo. Abaixa o seu tom pra falar comigo. Tá bom? Sem ataque pessoal. Sem ataque pessoal. Tem ordem nesse negócio aqui. Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Não. A minha opinião é jornalismo. Pessoal. Quer dizer que eu tenho opinião contrária, nós estamos tratando aqui de futebol. Que isso? Tem que ter ordem nesse negócio aqui. Sem essa de ataque pessoal. Nós estamos falando de futebol. Então vocês mirem no futebol.
Porque quando perdeu o respeito nisso aqui, acabou esse troço aqui. Ah, pelo amor de Deus. Tão de sacanagem, porra. HG, posso falar uma coisa? Manda. Você já disse pra mim, o que é falta no futebol? A falta do jogo É necessária. é necessária, é recurso. O Elton, o que eu falei depois do clássico? O que eu falei? Eu falei que o Tite tinha feito 3 alterações no Cruzeiro, naquele jogo, de modus operandi. E as 3 deram errado. Ontem ele fez mais de 3. O Cruzeiro tá todo espaçado em campo. O meio de campo do Cruzeiro é um nada. Então o Tite tem um grande percentual. Lógico, óbvio que tem. Deixa eu fazer E o que eu falei nas minhas redes sociais, eu postei um texto e a minha última linha eu coloquei aos jogadores do Cruzeiro o esquema tático que for. Um 4-0 não é aceitável. A culpa é de vocês também. Entendeu? Então entra em campo. Se você não gosta do esquema tático, leva pra diretoria, faz o que você quiser. Reclama lá no microfone, que foi ridículo também ontem os jogadores terem passado. Mas partiu deles ou partiu da... Peraí, partiu deles ou partiu do Cruzeiro? Não. Mas isso é importante saber. Algum jogador pode chamar a responsabilidade e falar... Mas é importante isso, cara, saber. Beleza, eu acho importante saber. Foi uma situação que o Cruzeiro pediu pra que ninguém falasse? Beleza. Ou foi os jogadores que realmente não quiseram? Eu acho importante saber, concordo com você. Mas eles vão passar por cima da diretoria. Tem que passar. Não, o jogador não passa, velho. Mas é chegar, eu duvido. Daniel, na minha opinião, eu duvido que alguém chegou lá e falou: eu quero falar, eu vou falar. O Caio Jorge foi o único que falou na saída de campo lá pedir desculpa. Perfeito, Caio Jorge. É isso aí. Espero que realmente tenha esse sentimento. Mas alguém tinha que ter falado com respeito a quem foi lá trabalhar. A quem foi lá ver esse vexame. Porque o Bruno Faleiro informou a toda a imprensa que ninguém falaria. Pois foi uma coisa que veio de dentro do clube. Na minha opinião é ridículo. É ridículo. Partiu dos jogadores ou partiu da comissão? Se isso foi uma ordem de cima, quem deu a ordem tá errado. Tá errado. Porque falar na boa é uma delícia. Isso. Falar na boa é uma delícia. Falei, o time não tá pronto pra ser vencedor nem nas derrotas. Aí valor. Porque tem que falar com o torcedor numa derrota depois daquela. Mas isso aí pode ter partido dos próprios jogadores ao fim do jogo. Ele pode ter independente da direção que tenha partido. Defendendo. Não, está completamente errado. Os jogadores eu acho uma falta de respeito, inclusive. Mas aí sabe qual é o problema? Então, mas aí sabe qual é o problema? Quem aceitou? O diretor que estava presente, quando os jogadores falaram assim, não é melhor a gente sair calado? Aí o diretor, não, vão atender a imprensa sim. E se partiu do Tite? Sabe por quê? Vou te explicar. Não acredito. Não acredito. Então aqui, ó, Atlético, teve um jogo do Atlético antes de um jogo importantíssimo pela Sul-Americana ano passado e falaram pra gente na zona mista, olha, vai passar só o fulano. E era obrigatório passar. Por quê? Porque o Cuca não quer que eles deem entrevistas ríspidas, porque tem um jogo importante que pode atrapalhar. Não lembro se era perto de um clássico, não sei. Partiu do Cuca nesse dia. Não pode participar do partir do Tite, ele vai falar assim, olha, às vezes vocês vão falar alguma coisa, piorar mais ainda a história, então eu não quero. O Tite eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido, e independentemente de onde tenha partido, foi um grande erro. Porque falar só na boa, falar só no momento bom, falar só quando vence, quando bate um Palmeiras, bate um Flamengo, tá batendo... cabeça a cabeça com quem tá na ponta, aí é gostoso. O Palmeiras falou quando perdeu lá em Quito, contra a LDU, que tomou um 3-0 no lombo. Os caras falaram, não falaram? Não lembro. Falaram. Não só o Abel. É isso. Tô lembrando da coletiva do Abel. Até nisso, esse time não tá pronto pra ser vencedor, HG. Atitude de time vencedor quando toma Posso só te perguntar uma coisa? É porque eu queria fazer essa pergunta pra todos, mas eu vou direcionar ela pra você. Confiança é positivo no futebol. Muito positivo. Sim. Ok? Ter confiança. E o excesso? Não dá. Eu queria te perguntar, HG, existe excesso de confiança no grupo atual? Eu vejo um pouco disso sim. E aí eu tô dizendo pelo que eu vi ontem. Quando o time entra em campo e pisa fofo, como foi ontem, é aí que tá. Aí porque passa nós pelo temos excesso tanta de qualidade que daqui a pouco vamos matar o jogo. Sabemos resolver isso. A gente pode resolver isso de forma tranquila. O futebol não te dá margem para resolver as coisas de forma tranquila. O futebol tem que ser mais intenso, tem que ser mais sanguíneo, tem que ser mais ríspido, tem que ser mais forte. Quando eu falo isso, eu não tô colocando violência, que uma coisa é totalmente diferente da outra. Tem que ter atitude. A atitude é do minuto 1 ao minuto 90. Que mais cobrava em coletiva. De quem é a culpa pela falta de confiança?
Não, pela falta Pelo excesso de confiança, melhor dizendo. de todos nós. Aí até eu Mas entro no aí meio, entra eu tô uma no meio. grande parcela da comissão técnica, porque o assistente do Jardim foi falar em entrevista que ano passado, quando o Cruzeiro entrou de salto alto contra o Corinthians, foi culpa deles, que eles não souberam passar para os jogadores a importância daquele jogo, e que o 3-0 anterior não tinha nada a ver. Então, isso faz parte também do trabalho da comissão técnica. Então, faltou ali na comissão do Tite alguém que bate na mesa e fala: meu irmão, vocês são bons, mas vocês não fizeram nada até hoje com a camisa do Cruzeiro. Eu Nada. sinto que é um sentimento desse grupo que acham que foi um grande feito colocar o Cruzeiro na Libertadores no ano de 2026. E aí, só para pegar o contexto, elencos de 2007, 8, 9, 10 fizeram a mesma coisa que esse elenco fez. E não vai ter nome lá na Toca da Raposa 2 para elencos que classificam o Cruzeiro para Libertadores, não? Sabe? Em cima do que você falou, não quer que eu cite o nome, né? Um amigo nosso da imprensa, cruzeirense, mandou aqui pra mim assim, olha só. Todo mundo que conhece. Os jogadores têm muita culpa. Todo mundo de salto alto ontem. Matheus Pereira e Fabrício Bruno, impressionante o que eles não fizeram ontem, né? E o Matheus Pereira conseguiu um salário que queria. E agora? Mas assim, o que mais me chamou a atenção ontem, eu nem passo. É claro, ontem não teve nenhum assim que eu pego e falo assim: fez uma excelente partida. Cara, o Cássio, ele não teve culpa nos gols, eu não vejo ele culpado em nenhum dos gols, e até fez importantes defesas, mas a linha defensiva do Cruzeiro, eu não consigo dar nota 5 pra linha defensiva. Nenhum da linha defensiva. Eu não vou colocar na conta da linha defensiva. É isso que eu ia falar agora. É que o Cruzeiro, ninguém marcou. Esse gol... Esse é o segundo, Valu. Esse é o de cabeça do Danilo. Não, Danilo na verdade esse é o primeiro. O Danilo marca o primeiro e o terceiro. Esse é o de se puder cabeça? fazer Não, igual o esse é o João de Kleber, por favor, para. isso, No gente? momento que ele cabecear... Acho que o Matheus vai voltar. Aí, pode parar aí, Matheus. Tá bom. Olha só. Não, para. Antes do cabeceio, por favor, Matheus. Volta um pouquinho. Aí, pode ser aí. Olha só uma coisa. A última linha, a gente sempre fala assim, quando um time toma gol, a última linha tava quebrada. A última linha não tá quebrada. Tava quebrada. Beleza? Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique aqui acompanhando. Olha os volantes, estão entrando na área? Estão. O Christian tá lá e o Matheus tá chegando atrasado, é verdade, mas tá chegando aqui. Sabe o que o Cruzeiro fez muito ontem? Um time que corre muito pra trás e se aglutina, mas não pressiona o adversário. No gol do Montoro, que o Montoro começa carregando, que é o primeiro, também tem um monte de gente no campo de defesa. Isso, tem um monte, só que o time não é agressivo, o time não dá passos pra frente, o time corre muito pra trás. Você pode ver aqui a postura do Christian e do Matheus Henrique, o Kenji tá vigiando aqui, pode soltar na sequência, vai ver que o Cruzeiro tem mais gente dentro da área, são 6-3. Só que é um time que vai entrando dentro da sua própria área e não combate antes de chegar nela, HG. Então, isso não acontecia com o Cruzeiro. Passa muito pela Mesmo atitude. quando marcava no bloco baixo, o Cruzeiro tinha uma marcação de diminuir demais os Esse aí, cara, o Fabrício Bruno perdendo essa bola aqui no meio campo, o João Marcelo dando bote errado. Cara, o Isso Fabrício aí é um Bruno gol de foi pelada, né? Isso aí é um gol de pelada. pelada É um gol de total. pelada. O Fabrício Final Bruno de nessa pelada. bola aí, quando ele foi dar combate no meio campo, cara, foi com o pezinho fofo pra dividir a bola no meio campo. Esse aqui é o terceiro ou o quarto, gente? Eu Esse é o último, não consigo né? nem lembrar mais. Esse é o do Arthur que entra no segundo Esse é o tempo, quarto, ele esse é faz o o final. Esse é o Gol quarto. de pelada Meu Deus. isso, Não, cara. final de pelada, né? Não tem condição. Não é pelada E começando. eu reforço outra coisa, tem que buscar zagueiro no mercado, tá? Tem que buscar. Falamos disso ontem nos Donos da Bola? Sobre Cruzeiro buscar zagueiro? Não. Quem cobrou isso? Falamos que existia essa Falou de lacuna volante, no Cruzeiro, mas falamos... De volante. O volante no início da semana, sim. É porque a gente falou tanto disso no Atlético, o Atlético precisa de 2, então não lembro se a gente falou se o Cruzeiro precisa de 1. É porque há uma divisão, assim, tem uma parte da torcida do Cruzeiro que entende que o João Marcelo, mesmo com as oportunidades que ele pode ter à frente, ele não vai conseguir corresponder, e tem uma outra parte que pensa que ele, no contexto de ontem, eu acho até difícil, ninguém se salva ontem, essa que é a verdade, nem o Cássio não teve culpa, mas ele levou 4 gols, né, então não dá pra você salvar um goleiro que levou 4 gols tem também. essa reunião agora, numa boa, depois de tudo que foi visto aí, não sei, o torcedor do Cruzeiro pode até pensar diferente de mim, mas eu acho que já era pra chegar nessa reunião e falar assim, não tem reunião não, tá? Não dá pra liberar não. Não dá pra liberar não. Porque se você liberar ainda seu lateral esquerdo, depois de tudo, cara, o Tite vai ter que ter um trabalho danado agora pra poder melhorar, não o aspecto só técnico, mas o aspecto psicológico. Esse time entra contra o Betim. Ah, mas é o Betim. Cara, não ganha do Betim pra você ver. Sabe o que acontece? Quando começa o Será time campeonato titular estadual... contra o Betim, tá?
A time titular? O Tite titular? afirmou isso na Falou, coletiva. é. O Tite afirmou isso na coletiva. Quando começa o campeonato estadual, onde os times do interior conseguem brigar com os da capital? No No aspecto físico, Físico. não é isso? Porque no restante, desculpa, não tem a menor possibilidade. E quando você pega os times do interior e pelo menos iguala no aspecto físico com eles, normalmente a trozoba vem. Os grandes ganham. No caso de ontem, o Cruzeiro pega um time... Pô, tem crise institucional pesada, Sim. todo mundo sabe, o Sim. Botafogo tá se enrolando, dificilmente Montoro e Danilo ficam até o final do ano, inclusive ontem eu escutei... Ontem foi feito o pagamento pro Danilo. Foi- O Danilo ontem recebeu pagamentos que estavam atrasados. Então, assim, o Foi cara- direito de imagem que a gente informou ontem, mas foi estavam devendo mais que direito de imagem pra ele. Não tava Teve uma devendo. notícia de que o Danilo e o Montoro estavam sendo vendidos pro Nottingham Forest. Eles nem iam jogar, que o bloqueio da justiça que permitiu que eles permanecessem no Botafogo. Mas você ainda acha que eles viram a temporada? Eu não acho. Eu Não, acho que no mas meio do continua ano eles aqui, vão sair. não, Montoro sai. e Danilo Sim. vão embora. Sim. Agora, então existe uma crise institucional. O Botafogo ontem entrou em campo e tecnicamente, desculpa, mas tecnicamente o Botafogo não é... Tem o Danilo e tem o Montoro, mas tecnicamente não é melhor que o Cruzeiro. E os caras botaram o jogo no bolso. No bolso. E não teve um jogador do Cruzeiro pra parar o Danilo, pra parar o Montoro, e o Cruzeiro não marcou, e o Cruzeiro não competiu, e o Cruzeiro não marcou saída de bola, e ficou esse lesco-lesco aí, e mais 10 minutos de jogo aí é pra tomar mais 2. Aqui, você viu algum jogador do Cruzeiro cobrando de algum outro dentro do campo? Não De, ó, percebi. você não chegou, você não foi. Nem isso a gente viu Sabe ontem. aquele negócio que eu não sei, eu acho que foi o Hulk que disse um dia desse em coletivo assim, esse time não conversa dentro de campo. Foi o Hulk. O Hulk disse isso. Foi. Ontem o Cruzeiro tava assim, cara. Cada um por si, quer dizer, eu não vi nada de coletividade num time. Quando você começa a apontar a questão técnica individual arrefecendo, aí você já começa a olhar que, pô, então coletivamente esse time não tá dando respostas, sabe? Então, assim, além de tudo isso, óbvio que eu coloco na conta do Tite parte disso aí. Com um cara, no meu caso, que considera que treinador é mais que 30%, eu posso colocar até mais de 30% pro Pode, Tite. claro. Eu também Agora, coloco eu mais. não posso olhar pro campo e ver o Cruzeiro pisando fofo, que nem o Eltinho aqui disse, e me perguntou se eu achava que era excesso de confiança. Sim, eu acho que tem jogador aí que tá achando que é craque que já demais tá pronto, e que já tá tudo conquistou precisa tudo, que correr. já resolveu tudo na história do Cruzeiro. Não Eu é coloquei não, o gente. Cruzeiro na Libertadores 2026. Fiz um favor e Beleza. tá tudo bem? Os Não, elencos filho. 2007, 8, 9 e 10 também colocaram. Eu hoje de manhã, até um colega de imprensa, que eu não vou falar quem é, Bre, mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, você acha que o Cruzeiro... ele falou assim, HG, você fala muito de bater no platô. Você acha que o Cruzeiro tecnicamente bateu no platô? Acho que não. Cara, sinceramente, Não, acho É que porque não. isso não é o Cruzeiro. É, ué. O último recorte do Cruzeiro que a gente viu do ano passado, competitivo, foi contra o Corinthians, 14 de dezembro. Isso. Foi eliminado. Seja, é esse time que a gente fica na cabeça. A não ser que os caras... Olha, esse ano a gente não vai conseguir entregar o que a gente entregou ano passado. Aí a gente tem que ressignificar. Mas o platô daquele time é aquele lá. Valor, pensando dessa forma, o time que jogou lá no dia 14 de dezembro contra o Corinthians e fez a partida que fez na Arena Corinthians, o que ele faria nesse jogo aí? Ele perderia de 4? Não, ele... Jamais! Seria um bom Jamais, jogo seria até. um ótimo jogo. seria um bom seria jogo. um ótimo Sim. jogo. Pois Então é. é esse Cruzeiro que a gente coloca como o platô. E esse Cruzeiro era o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Aí quando a gente recebe agora aqui no grupo nosso do Donos da Bola, torcida do Cruzeiro fazendo uma campanha fora Tite, é porque... Você pode olhar aí que foi enviado no grupo, já tem um banner aí com torcida fora Tite. Então, mas né? isso- Não, isso quer dizer o quê? Que às vezes a torcida do Cruzeiro tá entendendo que... Por isso que eu falei o grupo parte é o da mesmo, torcida. o E grupo isso aqui é parte da torcida, Mas ok? o treinador que chegou talvez não consiga fazer com que esse time jogue. Essa é a grande questão, é a grande interrogação Tá, para mim. Breno, mas então, esse fora Tite é de parte da torcida. Sim, parte da torcida. Que eu torcida não- é passional, é. eu não levanto- Se nós estamos falando de quê? São 7 jogos que o Cruzeiro fez na competição? 6. Não, né? 6. Tem 6 jogos até aqui. Quatro Na derrotas temporada. e 2 vitórias. Olha pra você ver que coisa louca. Pode chegar no 7º jogo. Se o Cruzeiro perde pro Betim, olha o nível que chega a situação do Tite. É. É. Nós estamos falando do 7º jogo. É muito pouco. Nós estamos falando de 6 jogos pelo Brasileiro e 6 jogos pelo Mineiro e 1 pelo Brasileiro. Mas isso é paixão do torcedor. Só um detalhe, aquela sequência do Jardim até o São Paulo são 7 jogos também. Claro que contexto, todo mundo já falou que é completamente diferente. O Jardim pegou um time Terra destruído, arrasada. tem jogo de brasileiro, tem jogo de mineiro nessa conta do Jardim, de Sul-Americano e brasileiro. Foram 7 jogos,
uma vitória na sequência do Jardim, 2 empates e 4 derrotas. O Tite, em 6 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, ele pode ter uma sequência pior do que a do Jardim, se ele perder, por exemplo, pro Betim, ou se ele empatar. Então também eu entendo que o Tite já começa a jogar pelo resultado e pelo próprio cargo a partir de agora. Ó, deixa eu só destacar aqui, superchat, mas antes eu preciso pedir o like, gente. Por gentileza, tem muita gente conosco aqui, muita gente. Agradeço a audiência, agradeço a participação, tem muito superchat aqui. Agora, um like não é sacrifício pra você que tá ligado. Então, dedo no like, bora com a gente. E preciso registrar alguns superchats aqui. O primeiro deles, do Gabriel Felício, mandou aqui 10 ducas. O tempo provando que tinha que ter pegado os 10 milhões de euros no Jonathan Jesus, porque estava muito bem pago, não vale nem metade disso. Tiago Guimarães mandou aqui também uma grana e disse: eu falei aqui nesse chat, no dia que fecharam com o Tite, que o Angu ia desandar e o Cruzeiro ia brigar para não cair em 2026. É fora Tite para ontem. O Tiago Guimarães que mandou. O Gabriel Feliz mandou mais um aqui, hein, Gabriel? Tá com grana aí, hein? Obrigado. Com todo respeito à pessoa, mas profissional, Wanderson. Pode ser titular do Cruzeiro, tá fácil demais ganhar dinheiro. Só é pobre quem quer. Fabrício Alves. Tite está escalando o Gerson no lugar errado. Ele é segundo volante que apoia, ataca e ainda ajuda na marcação, não é ponta. Cara, eu até acho meio desperdício. Eu sei, gente, eu sei que muita gente vai tentar me convencer que não, que também eu sei que ele rende por ali, eu só acho desperdício. Exatamente. É só isso. O Gerson jogar muito enfiado pelo lado direito, eu acho desperdício, é só isso, mas tá tudo bem. O Kaká Hernandes, jogador não tem que falar, tem que jogar, tem que falar assim. É o Careca. Careca Hernandes. Olha, eu falei Kaká Hernandes. Kaká Hernandes. É porque o Kaká é pros íntimos, Careca pra você. Pra Kaká pros íntimos, ô Careca. Tem que falar assim, Careca. Ô Careca, dá pra aumentar, você já foi melhor, isso. Chegou, né? Mas tudo Careca bem. já foi um dos maiores patrocinadores do programa. Continua sendo, mas hoje a conta gotas. Conta gotas. Então ele mandou, o jogador tem que falar sim, senhor. Sabe por quê, Careca? Porque Kaká para os íntimos. Porque quando começa a ganhar, todo mundo aparece pra falar, cara. E todo mundo aparece pra falar grandão. E pra todo mundo entender, né? É o que óbvio tá acontecendo, o que a gente precisa saber. Porque é muito fácil. Ô, gente, pra mim é fácil, Se eu enxergo que treinador é mais que 30%, eu tenho que botar mais, uma culpa bem maior que 30% no treinador. E tá tudo bem, eu coloquei a culpa aqui no Tite também, que até agora mexeu pouco, mas o pouco que ele mexeu, o fato dele não ter mexido já piorou. Então, um pouco de pragmatismo, aquele Tite jogando de repente um contrato, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai ter que dar resposta. Agora, os jogadores que nós enaltecemos aqui, de abril até dezembro do ano passado, olha onde nós colocamos aqui, nós todos, gente, imprensa, torcida, olha onde a gente colocou esse Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro. Mas tinha motivos, né? Tinha motivos. Não foi fazendo então, onda, beleza. né? O Gorila mandou aqui também uma grana. Bom dia, time do Tite lembra o do Diniz. Aos 10 minutos de jogo, um contra-ataque do Cruzeiro, só MP e KJ atacando, o resto defendendo, time defensivo. O Thiago Gomes também tá mandando aqui, Tite mexe mal, tá fazendo o time jogar como na era Diniz. Muita gente comparando aqui, vocês veem alguma comparação, Tite e Diniz? Não, eu não vejo. Tá desorganizado, mas assim, não dá, né? Falando em Diniz, você tá louco. Olha ontem que ele fez. O que o Diniz fez ontem não se faz. Você tá doido. Né? Ele ainda tentou argumentar depois. Você tá louco, tá louco. Que líder é esse, cara? Que líder é esse? Ele esculhambou o jogador, cara. Que jogador era aquele, hein? Eu não consegui identificar que jogador era aquele, que ele deu um esporro no cara. Na coletiva ele fala o nome, cara. Eu tô lembrando do Diniz ontem na rodinha lá. Então, mas ele direcionou pra um Você não jogou nada. Você não tá jogando nada. Aí o cara fala assim, eu não fiz nada. Que coisa maluca. Ei, eu não vi, aí o jogador na maior simplicidade e humildade, mas eu não fiz nada. É por isso mesmo que você não faz nada. Loucura, cara. Foi Nuno Moreira. Nuno Moreira? O Léo da Dona Isa Alimentos tá mandando aqui, ó. O Tite é culpado, tá dizendo aqui o Léo. Eu não sei se é só ele não, viu, Léo? E o Rafa Sorriso, o elenco do Cruzeiro é muito limitado. Não. E desequilibrado. 200 milhões no Gerson com o elenco cheio de lacunas. Não aprenderam com o ano passado, cara. É que agora, o Rafa, sabe o que acontece? É natural que quem pode mais precisa dar mais resposta. Então, assim, o torcedor vai cobrar, vai cobrar
do Gerson, o torcedor vai cobrar do Fabrício Bruno, o torcedor vai cobrar do KJ, do Matheus Caio Pereira Jorge. e daqui a pouco dos donos do clube e o Tite também. Ninguém vai ficar fora dessas cobranças. Agora, uma coisa vocês podem ter plena convicção. O fato do Cruzeiro ter feito o que fez ano passado, o fato dos donos do Cruzeiro terem feito o que fizeram desde o ano passado, desde um ano retrasado, mas principalmente no ano passado. Todo o investimento que foi feito. Aí você tira alguns jogadores, traz o Gerson, mantém o KJ, renova com o Matheus Pereira e tal. Vai fazer o torcedor ficar muito mais, como é que eu posso dizer? Exigente. Posso te fazer outra pergunta? Pois não. Outra pergunta. Eu tô aqui para responder também. O que pode representar, para vocês todos, tá, gente? A goleada de ontem para negociação dos laterais do Cruzeiro. Depende do grau que estiver a negociação. Se ela já estiver avançada. Ela Mas hoje olha- depende muito mais do Kaique Então- do que o Cruzeiro já quis vender. Eu falei isso ontem, isso. da minha opinião, que o Cruzeiro queria vender os dois laterais. Não, Valor, mas eu tô falando é porque assim, olha o peso que se torna o Cruzeiro nesse momento que tá começando a colocar o pé numa crise. Eu acho que é um pé numa crise, você já até colocou que acha os dois você tá- pés deitou na crise, tá? Deitou Então e você rolou. vê que deitou na crise. Deitou O e quanto rolou. essa crise pode aumentar, você perdendo o seu principal lateral esquerdo, você perdendo o titular da lateral e ainda tendo o Borussia no cangote do Cauã Prats. Cara, eu não sei se ela. Eu não vejo ela com condição de ser aumentada, assim. Você já acha que ela já tá estourada? No nível do ano, a gente tá falando de hoje, é o quê? 30 de janeiro. E lembrando que há um ano atrás, 27 de janeiro, o Cruzeiro demitiu o Fernando Diniz. Das coisas mais legais que eu recebi aqui agora, até coloquei no nosso grupo aí, as coisas mais legais que eu recebo, assim, de quando as pessoas estão ouvindo a gente, Sim, o carinho sim. e tal, é que o motorista do ônibus 33, da linha 33, a linha 33 veio aí. Eu acho que é Diamante, Estação Diamante, acho que Estação é do Barreiro. Diamante. Ele tá com o rádio ligado dentro do ônibus, ouvindo a gente. Então a você, motorista da linha 33, muitíssimo obrigado pela audiência. Muito e a obrigado. todos aí que estão dentro do ônibus, ouvindo a gente, muitíssimo obrigado pela audiência, mas de coração mesmo. Então você, Muito motorista legal da isso. linha Estação 33. Barreiro, Centro, Hospitais. Barreira Centro Hospitais. Tá aí, KG. então. Só falar uma Beijão coisa. pra todo Tá mundo que tá no praticamente ônibus. dirigindo uma balsa hoje, né? porque hoje tá chovendo. Tá no É catamarã. verdade. O Breno tinha dito sobre a mudança de postura do Cruzeiro com o Kaique, se essa derrota podia influenciar. Essa postura já devia ter sido feita antes, né? Você define que você vai vender o Cauã Prats, Por aí você isso não que o pode Valu tirar... falou a respeito do Espíndola. Sim, exatamente. Aí você não pode tirar o Kaique também. Isso aí já devia ter sido batido o martelo. Pra mim, quer dar uma resposta. Claro, tô falando da parte financeira de nada não, tô falando da parte técnica, tá? Sim. Depois do que a gente viu ontem, o Cruzeiro ainda insistir em querer liberar os dois, eu acho que é um problema para o Assina torcedor. Para o torcedor. Eu acho que hoje você quer resgatar isso, torcedor, mostrar que você tá querendo título aqui, ó, gente, nós resolvemos o seguinte, nós vimos que é necessidade de manter um dos dois, então vai ser o fulano e tal, acabou. Porque, cara, vocês acham que vai conseguir? Sério mesmo, numa boa. Tudo que a gente vê no futebol. É fácil conseguir um lateral esquerdo hoje? Não é fácil. É fácil ele chegar e fardar, Adaptar. como você fala, e adaptar. Ainda mais quando você vê um time que tá desse jeito. Cara, é muito difícil. E aí, outro ponto que eu quero só levantar aqui. Beleza, o Tite falou que ele tinha um planejamento, né? E agora ele vai mudar esse planejamento, vai colocar o time titular. Por quê? No início ele entendeu que ele tinha que adaptar a questão física do seu time, tinha que poupar esses jogadores. Agora ele já mudou. Será que eles vão dar uma resposta física dentro de campo? Já que ele mesmo entende que, que eles não têm condição física? Num estádio com seríssimas limitações, num gramado ruim, num tempo chuvoso, você tá vendo o tamanho Mas eu do acho que problema? Mas ele respondeu Mas eu acho que isso. ele tá Não, certo. ele tem que Não, fazer não. isso. Tá certo. Mas o que nós vamos falar é o seguinte: ele tem um dificultador, porque ele, antes de começar, ele já detectou sei. que eles não Mas conseguiriam ele fazer. precisa fazer esses caras jogarem embora. Por isso que eu digo que ele tirou aquelas camadas de quando ele chegou aqui, ele falava nomes, né? Lucas Silva, William, Matheus Pereira, Caio Jorge, Cássio, são todas lideranças já dentro do Cruzeiro. Quando ele foi perguntado a respeito de se o resultado de ontem faria... Para qual direção? Basicamente a pergunta foi essa. O que você faz com o resultado igual ao de ontem, de tomar um 4-0? É um ponto para reação? É um ponto realmente para a equipe continuar nesse momento de crise? Aí, para mim, ele coloca bastante na conta do elenco. Quando ele fala assim, se a equipe tiver a personalidade para começar a reagir a partir do próximo jogo. Olha, cara, é uma assinatura gigantesca nas costas do elenco, quando ele diz isso pra mim, tá?
E nesse aspecto eu tô com o Tite. O E elenco também. todo mundo por tem que isso, estar com o HG, Tite nessa hora. Aí cada um aqui diverge da porcentagem de responsabilidade. Por isso que ontem eu coloco todos, do departamento de futebol ao campo, ao técnico, na derrota, no vexame, né, histórico do Cruzeiro no Newton Santos. O Cruzeiro não tomava 4 desde 2012. 11. 12, né? 13, 3 de novembro de 2000. É o jogo Não, do gente, Neymar, né? O resultado de no ontem é Independência. histórico. É. Igualou a maior goleada do confronto. O Cruzeiro tinha feito 4-0 no Botafogo em 2000 ou 2001. Um jogo em Ipatinga. O Cruzeiro vence. Fábio Júnior marcou 2 gols nesse jogo. O Cruzeiro venceu o Botafogo, que era a maior goleada do confronto, né? 4-0 pro Cruzeiro em cima do Botafogo. O Botafogo igualou ontem, isso é histórico. E tem um porém, tá? Obviamente que eu tô puxando vozes da minha cabeça. Se pá, nunca tomou 4 numa estreia de brasileiro desde o primeiro. Não. Nunca. A pior derrota, né? pior Não derrota. só de pontos corridos, não. Na Não, história. história. Tem. Né? Então, Você quer tá dizer, certo. é um negócio maluco. Antes de eu falar da nuvem aqui, tá dando pra ouvir, ô Matheus? No Dá pra ônibus, ouvir? o pessoal ouvindo a gente, na linha 33. Roda o vídeo aí, deixa eu ouvir. Ah, ele tá ouvindo no rádio. É o mercado ali. Eu acho que é o mercado É o central mercado, ali, é. exatamente. Pra quem tá no YouTube, a gente tá mostrando o ônibus da linha 33 aqui. Pra nós é muito legal, gente. É legal demais. Esse projeto tem um ano só. Esse projeto começou faz um ano. A gente fica muito feliz mesmo, Quero de mandar um abraço verdade. também pro Alex Ribeiro, motorista do 64, ele sempre escuta a gente. Como é o nome dele? Alex Ribeiro. Ele Do 64? sempre escuta a gente. É Venda Nova Diamond. E agora começou Como a diz pintar. o Mário Caixa, né? Essa corrida aí a gente não paga, né? Essa a gente não paga. Tem um monte de gente aqui agora mandando mensagem, motoristas de aplicativo, pessoal dos táxis, eu também. Então, muito obrigado. Eu não vou ficar falando o nome de um por um, não, gente. Mas muitíssimo obrigado aí, você que carrega a audiência da Band News pela cidade. E aí acaba que o ouvinte também, então tem bem mais do que só o motorista ouvindo, né? Se tá no ônibus, tá todo mundo ouvindo, se tá no carro. Quem está no carro também está ouvindo, então muitíssimo obrigado. E você, passageiro que está ouvindo aí, muito obrigado também por ter paciência com a nossa audiência aqui, com o nosso conteúdo. Deixa eu dar a camisa pro povo. Ô, gente, presta atenção no que eu vou dizer aqui. A demanda da nuvem saltou em 1 ano e meio, sei lá, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses talvez, de 800 assinaturas para mais de 45 mil assinaturas. A demanda o case da nuvem de dar camisa de presente para quem baixa o aplicativo, faz o cadastro, para obter desconto na conta da CEMIG, é um case de absoluto sucesso no Brasil. Então, quando salta de 800 assinaturas para 45 mil, nem as fornecedoras de material esportivo estão conseguindo atender a demanda. A gente está tendo que chamar os lojistas, os distribuidores, para a gente conseguir atender. Então, calma que sua camisa vai chegar. E se ainda não chegou, chama a gente no privado aí do Instagram, me chama o Guilherme, fala com a gente que a gente está passando, porque hoje a Nuvem tem um setor só para resolver esses problemas. De outra coisa, por vezes você não recebeu a camisa porque há algum problema no cadastro. Se há um problema no cadastro, não recebe. Se você não cumpre os pré-requisitos, por exemplo, de pagar de R$200 para cima, também não recebe. Se está fazendo o cadastro em nome se você não é titular da conta, não tem como o cadastro andar. Tem que ser titular da conta da CEMIG. Para quem paga de R$200 para cima, faz o cadastro, vai usar um cupom. Quer a camisa do Cruzeiro? Receber em casa. Vai digitar Cruzeiro Nuvem. Quer a camisa do Galo? Digita Galo Nuvem. Tudo junto com letras maiúsculas. Digitou, fez o cadastro, assinou com a Nuvem, vai chegar um e-mail. Depois um voucher, a camisa vai chegar na sua casa. Mas, Everton, com quantos dias? 1 semana, 1 mês? Não sei precisar, porque depende muito da fornecedora. Mas vai receber a camisa e vai receber desconto na conta da CEMIG todos os meses, entre 15% e 25%. Além de tudo isso, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, só paga o que consome, que também não é energia de graça, né? E também não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, tá recebendo desconto e não gostou da Nuvem. É só sair, porque com a Nuvem você só ganha. Olha que depoimento legal da Nuvem aqui, ó. Meu amigo João Natal, filho do Coronel Natal, que Coronel por muito Natal, tempo comandou Mineirão, né? Caramba. Hoje eles moram lá em Governador Valadares. Grande abraço pro João Natal, foi meu colega de Colégio Santo Antônio. Aliás, Coronel Natal, deixa eu só te falar um negócio interessante do Coronel. O Coronel Natal, quando comandava a segurança do Mineirão,
aliás, segurança não. Ele teve um período que ele comandava. Ele chegou a comandar alguma estrutura de direção? Não lembro. Eu não sei. Eu lembro dele no Mineirão ali, que ele Não, é fazia porque todo o quando eu policiamento, polícia comecei a militar. trabalhar em rádio, o Lima, Oliveira Grande Lima. Oliveira Beijo, Lima, que tá ouvindo a gente. entrevistava sempre ele lá. E sempre uma figura muito afável, embora coronel, essa pegada militar, então você é uma figura muito afável. O João mora em Governador Valadares, um calor danado. Aí ele me falou, Breno, eu vou fazer a nuvem porque aqui eu gasto R$900 de conta. Eu falei, como assim, velho? 900 reais? Ah, não, por causa do ar-condicionado. E todo mundo aqui. Aí ontem ele me mandou aqui. Assinei meu contrato hoje. Excelente atendimento da nuvem. Sério mesmo, tô falando legal, sério. Mandou bacana. aqui o depois. Ontem eu recebi no Instagram, gente, sem querer exagerar, fazer onda aqui, pelo menos entre 30 e 40 mensagens porque